Boa noite. Críticas e mais críticas, consumidores indignados e justificativas que não convencem. Tem morador pagando até 500% mais caro nas contas de energia nesses últimos meses. Para a Coelba, o calor é um dos responsáveis pelo aumento nas contas. Mas pelos números divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, não houve uma elevação na temperatura de janeiro até agora que sustentasse essa defesa da Coelba. O BATV consultou até um professor de engenharia elétrica e ele também considerou a diferença nas contas muito acima do normal. Nas mãos de Alexandra, as cópias das contas de energia de todos os moradores do conjunto no bairro do Imbuí, que tiveram problemas. Tem aumento de 200%, 300% de consumo, as pessoas continuam com os mesmos hábitos. Eu, por exemplo, viajei, fiquei metade do mês fora de casa, minha conta, em tese, deveria vir mais barata. A minha conta veio mais cara. A funcionária pública Érica vai pagar mais que o dobro do valor do mês anterior. O consumo saltou de 206 kWh para 440. Faltar um pagamento a gente não pode faltar, porque senão a gente corta o fornecimento. Mas a gente vai entrar na justiça tudo como deve ser, né? Ontem, o superintendente da Coelba disse que o aumento está ligado à quantidade de dias em que é feita a leitura do medidor, que pode variar de 27 a 33 dias, e ao calor, que pode fazer os aparelhos consumirem mais. A gente não tem ainda cientificamente provado, mas para cada grau centígrado que cresce, pode crescer o consumo em 10%. O consumidor nunca sentiu isso em função da temperatura. Por que agora ele está sentindo? Calor sempre fez no verão. Perfeito. Veja, primeiro não houve um crescimento de temperatura como este, tá? Registrado em 2010. Não é o que dizem os números do Instituto Nacional de Meteorologia. Na comparação dos últimos meses em relação aos anos anteriores, a maior diferença foi entre fevereiro de 2009 e de 2010, um aumento de 1,5 graus. Para este professor de engenharia elétrica da Universidade Federal da Bahia, 6 dias de diferença na medição não justificam os aumentos de consumo mostrados na reportagem. Eu acho alto. Para 6 dias só de diferença de ciclo de medição, é alto. Hoje recebemos uma denúncia de um funcionário da Coelba que não quis se identificar. Segundo ele, o aumento das contas de energia se deve a uma mudança no sistema de faturamento. A Coelba confirma essa mudança que ainda não foi concluída, mas nega que ela esteja elevando irregularmente os valores das faturas. Sobre os motivos que estão levando ao aumento, a concessionária insiste em dizer que o calor é um dos grandes problemas. Só com efeito temperatura, alguns consumidores tiveram um aumento de 15%, sem levar em consideração o ciclo consumo diário. Tá? Agora, associado a esses dois fatos, também podem ter ocorrido outros pontos. Né? Então, esses pontos aí é que a gente precisa avaliar. Tá? Caso a caso, mas a grande maioria dos consumidores, eles tiveram esse tipo de variação, de 57% a 60%. Justificativas que não satisfazem Dona Thelma. Ela mora sozinha neste apartamento no bairro do Tororó e o aumento na conta chegou a quase 500%. Eu não concordo com isso, que é por causa do calor, porque não é assim, mesmo porque naquele calorzão brabo eu nem aqui estava, eu estava em São Paulo. E mesmo assim a conta veio alta, altíssima, alta não, altíssima. A assessoria da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, informou que é responsável pela fiscalização da Coelba, mas que não tem fiscais na Bahia. A fiscalização é feita apenas uma vez por ano. Segundo a assessoria, para que técnicos sejam deslocados da sede em Brasília até Salvador, é preciso que sejam registradas muitas queixas pelo telefone 167. A chamada é de graça para ligações feitas de telefone fixo. A mesma agência que não tem fiscais na Bahia decidiu aumentar a tarifa de energia elétrica. Como o BATV antecipou ontem, a conta de luz vai subir para 4.700.000 consumidores em todo o estado a partir de quinta-feira. O aumento foi autorizado pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Para as indústrias, o reajuste vai ser de 6,07%. Já para os consumidores residenciais, que representam 99% dos clientes da Coelba, o aumento é de 5,26%. Quem tem um consumo médio de 140 kWh e pagava cerca de R$ 65,95, por exemplo, vai passar a
pagar R$ 70,40, uma diferença de R$ 4,45 no fim do mês. Na composição desse índice tem dois parâmetros. Tem os custos próprios da distribuidora, que cresceram menos que o IPCA, e existem outros custos relativos a encargos, a compra de energia, a compra de transmissão, por exemplo, e esses itens cresceram acima da inflação. Fique a seguir com as notícias da sua região. Antes, vamos saber como vai ser o tempo neste feriado de quarta-feira em todo o estado. O sol brilha forte e não chove na maior parte do estado. As nuvens aumentam e ocorrem pancadas rápidas e isoladas de chuva no litoral, Planalto da Conquista, Recôncavo, Chapada Diamantina e Sul. Em Barreiras, mínima de 21 graus, máxima de 29 em Vitória da Conquista. Em Salvador, o céu fica claro até o fim de semana, sem previsão de chuva. Amanhã, mínima de 22, máxima de 32 graus.